Na verdade, essa informação a gente trouxe no ano passado, né? Em outubro, eu trouxe a informação que o Departamento de Futebol, então é o Marcos Braz, claro, né? Negociava a renovação de contrato com o Gabriel por 4 anos, seria então esse ano que ele ainda tem contrato mais 4, com aumento de salário, luvas e tudo que teria direito, né? Mesmo em péssima fase e sendo um reserva já naquele momento, barrado pelo Vitor Pereira na final carioca no primeiro jogo, barrado pelo Sampaoli e barrado pelo Tite. No caso, nem barrado, o Tite já encontrou o Gabriel na reserva e o manteve ali ao assumir o comando da equipe no ano passado. A repercussão foi péssima e depois, em novembro, eu trouxe a informação que o presidente do Flamengo não iria assinar, concordar com essa renovação de contrato. Esse assunto ficou em banho-maria, agora voltou, porque no domingo o Landim deu uma entrevista na CBN e esse assunto foi abordado e depois vazou aí uma mensagem de WhatsApp na qual ele diz que vai tratar o Gabriel mais ou menos como foi o caso do Everton Ribeiro. Final de contrato, faz uma proposta, o jogador aceita ou não aceita. Bem, fala um tanto em profissionalismo, eu acho que é assim que funciona o profissionalismo, não? Você tem um jogador de futebol, desse jogador chegando no final de contrato, o clube faz uma proposta. O camarada aceita ou não aceita, ou ele apresenta uma contraproposta. Se houver acordo, o jogador continua no clube. Se não existir acordo, o jogador pode jogar em outro clube. Ponto. É isso. Então, se o Gabriel pedir o CT do Flamengo, tem que dar para ele. Se ele pedir o salário, sei lá, o salário do Oscar lá na China, que é um dos maiores do mundo, o Flamengo tem que se virar e pagar para ele. O Flamengo tem que fazer tudo que o Gabriel quiser. Não importa se ele está jogando bem, não importa se ele está punido, não importa nada. Não é assim que funciona. Isso não combina com o discurso dos que pedem profissionalismo. Querer profissionalismo, então, relação profissional é assim. Quando o profissional vai bem, em qualquer área, ele tem... Qualquer empresa, o cara trabalha bem, se destaca, se ele não for sacaneado pelo chefe, ele vai ser promovido, ele vai ganhar um aumento. Esse cara é muito bom, né? É um dos melhores que a gente tem aqui, vai ser promovido. Vai crescer. Veja o caso do Raul aqui. O Raul está com uma ascensão meteórica. Nem fala. A competência do Raul. Vocês vão ver em breve as novas vestimentas do Raul. A elegância do Raul. Está crescendo na corporação, né? Não para de crescer. É uma coisa impressionante. Impressionante. Né? É um fenômeno. Então, assim, se o cara está indo bem, ele vai ganhar mais. Se o cara está indo mal, ele... Digo que ele vai ser demitido, mas ele não vai, né? Por que você pede um aumento se está trabalhando mal? Ô, chefe, preciso ganhar mais aqui. Pô, seu trabalho está péssimo, você não está fazendo nada direito. Pô, volta a trabalhar bem para tentar justificar um aumento para você. É assim que funciona, gente. No futebol não é diferente. O cara vai renovar um contrato. Eu sempre cito o caso do Bruno Henrique, porque é um bom paralelo. Os dois chegaram quase que juntos ao Flamengo, o Gabriel emprestado na época, né? O Bruno Henrique jogou tanto em 2019 que ao final do ano o Flamengo fez um novo contrato, colocou o Bruno num patamar dos maiores salários, junto com a Arrascaeta, Gabigol e outros ali e tal, os maiores salários do clube, né? E aumentou a multa, evidentemente, prorrogou o contrato dele, que só terminou agora do ano passado, quando foi renovado. Então, assim, se o cara vai bem, se o Gabriel estivesse comendo a bola, ninguém discutiria isso, gente. O Flamengo ia chegar num acordo com ele, pagar um belíssimo salário, já paga, né? Pagaria até mais, e continuariam todos felizes. Sim. Mas o cara não está jogando bem, e agora ele está suspenso. A informação, na verdade, quem trouxe primeiro foi o Eric Faria, lá no Sport TV, né? Dizendo que pegou mal no departamento de futebol essa declaração, mesmo tendo sido um WhatsApp, né? E mais um pouquinho ali do que ele falou na CBN, do Landim. Eu penso o seguinte, gente, se o departamento de futebol não gostou, azar do departamento de futebol. Porque eu poderia fazer aqui, eu já fiz e faço várias críticas ao Landim em determinadas situações, em posições que ele toma. Mas se ele autorizou a renovar o contrato naquelas bases com o Gabriel em péssima fase, ele errou. E se ele depois voltou atrás, e voltou atrás sim, porque foi pressionado por parte da torcida que começou a espernear, que tem os gabizetes que querem, o Gabriel tenha tudo, né? E temos outros que são Flamengo, antes de torcer pelo Gabriel. E esses que são Flamengo primeiro, eles falam, peraí, não, o jogador não está jogando bem, que história é essa? Não é assim também. Então se divide a torcida. Não sei qual o percentual para que lado, mas é uma clara divisão. E houve pressões dentro do clube. Inclusive teve gente da diretoria que falou, olha, se renovar assim eu estou fora, isso é um absurdo. O Landim foi pressionado sim. E aí, não sei se pelas pressões, ou se ele caiu em si, ou se ele caiu em si pelas pressões, ou se ele não caiu em si, mas por causa das pressões, de uma forma ou de outra, ele voltou atrás. Na minha opinião, isso é uma correção de um erro. Se ele, de fato, deu ok para o departamento de futebol renovar e depois voltou atrás, ele errou e depois corrigiu. Se ele deu a palavra dele, o problema dele é com o Marcos Braz. Eles que sim, a palavra deles, eles é que se virem. O interesse tem que ser do clube. Cabe ao presidente defender os interesses do clube. E nesse momento,
renovar um contrato do Gabriel da maneira que estava sendo desenhado no passado seria algo totalmente injustificável. Ele é que tem que voltar a jogar bem, ele que tem que voltar a entregar. E não ficar flertando com o Corinthians lá no Pode Pá, com a torcida do Corinthians, mandando beijo pro técnico do São Paulo depois de perder um jogo decisivo no Maracanã, e depois reafirmar que faria tudo novamente, quando foi finalmente perder o título aqui no Morumbi, com o São Paulo com um time muito inferior ao dele. Né? E aí tem, mas se ele foi embora, o Flamengo perdeu o Gabriel. Eu vou repetir a pergunta que eu já fiz aqui, se o Gabriel perdeu o Flamengo. Quem era o Gabriel antes do Flamengo? Era uma promessa do Santos que foi para a Europa e não deu em nada. Quem colocou o Jorge Jesus para potencializar seu futebol foi o Flamengo. Quem colocou ao lado dele Arrascaeta, Bruno Henrique, Felipe Luiz, Rafinha, Rodrigo Caio, Diego Ribas, aqueles caras todos que jogaram com ele em 2019? Foi o Flamengo. Quem colocou ele com o Pedro para fazer uma grande dupla campeã da Libertadores 2022, quando ele jogou muito bem e fez o gol do título e o Pedro foi artilheiro? Foi o Flamengo. Ele pode jogar onde ele quiser. Ele pode ir para o Corinthians. Tudo bem, ele pode ir para o Corinthians. O que vai acontecer? Vai ter uma grande festa quando ele chegar. Agora, jogou bem? Da palma, né? Jogou mal, a torcida vai reclamar, porque ele vai ter que conquistar essa torcida. Então, ele tem que reconquistar o espaço dele no Flamengo. É muito claro isso, gente. E isso, na minha opinião, é ver as coisas de forma profissional. O que eu vejo é uma grande contradição do clamor por profissionalismo no futebol do Flamengo, que muitas vezes vem acompanhado da hashtag Fora Marcos Braz, e agora, mas o futebol, o departamento de futebol é encabeçado pelo Marcos Braz, não gostou. Azar do departamento de futebol, que ia fazer uma renovação maluca, não tem sentido. Tem o menor cabimento. E agora o cara está punido, gente. Ele está suspenso. Essa discussão nem faz sentido. Primeiro tem que resolver a vida dele lá no Tribunal Arbitral do Esporte, ver se ele consegue eliminar essa punição para poder voltar a jogar. Nesse momento, ele está punido, só pode voltar a jogar daqui a aproximadamente um ano. Um ano. E aí o contrato dele pode ser prorrogado. E a informação que eu obtive, falei acho que isso aqui na terça-feira, vou reafirmar, foi que se de fato não tiver efeito suspensivo e ele não conseguir se livrar da punição, o Flamengo deve suspender o seu contrato, que pode ser prorrogado ao final, e aí ele para até de receber, porque, para quem não sabe, o Gabriel não está proibido de jogar futebol, ele está proibido de exercer qualquer atividade de jogador profissional. Isso significa que ele não pode ir ao CT do Flamengo treinar. Ele pode ir lá tomar cafezinho, bater papo com a moça do café, com os demais jogadores do elenco, pode até almoçar com eles, pode fazer o que ele quiser. Agora, botar o fardamento para treinar, ele não pode. Ele não pode. Se ele vai lá e treina e aparece uma foto dele treinando, ele pode se complicar mais ainda. Ele pode treinar em outro lugar, numa academia, na praia, no centro de treinamento do Zico, ele pode treinar. É um atleta mantendo a forma. Mas no clube que o tem sob contrato, caracterizando o exercício do trabalho de um jogador profissional, ele não pode. Então, isso significa que, gente, é uma punição muito severa, muito dura. Ele se meteu num problema monstruoso, a troco de nada. E é isso que tem que ser discutido. Porque, nesse momento, ele prejudica o Flamengo. Agora mesmo, durante o jogo contra o Milionários, saiu o Pedro em dado momento, por opção do Tite, ou porque ele estava desgastado, a altitude, sinceramente, não sei o motivo, mas saiu. Quem entraria? Seria ele. E por que ele não entrou? Porque ele está suspenso. Aí o Bruno Henrique foi improvisado ali de centroavante. Aí o torcedor, ele improvisou o Bruno Henrique, aí ele não deu de centroavante. A culpa não é do Tite. O Tite, ou foi o Tite que falou para ele? O Tite nem estava no Flamengo para falar, não faça xixi no vidrinho. Né? Nem estava no Flamengo. Isso foi ainda no tempo do Vitor Pereira. Foi na véspera da final do Carioca do ano passado. Então, é isso. Eu acho até que ele não pode, ele não pode nem comemorar o título do Carioca domingo. O Flamengo confirmando a conquista. Acho que, se não estou enganado, não pode, seria, né? A mesma coisa, ele entrar em campo ali com os amigos, que ele participou da campanha. É uma punição muito severa. Ele arrumou um problema assim que eu nunca vou entender. Por que o cara faz um negócio desse? Mauro, me permita, o que o Mauro falou está perfeito.